Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Carlos Danilo e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a nossa atividade mapa da disciplina de tópicos especiais em Engenharia de Software 1, ok? Para alguns é a primeira disciplina ali, uma das primeiras disciplinas do início do quarto ano, né? Para alguns aí já praticamente a última disciplina do curso de graduação em si já na reta final. Pois bem, vamos trabalhar um pouquinho com a atividade sobre algumas dúvidas de alguns alunos que estavam tratando comigo. Achei mais prático de gravar esse vídeo para auxiliá-los. Então vamos lá. O que constitui a nossa atividade mapa, então? Ela constitui o quê? Considerando que você trabalha como engenheiro de software, uma fábrica de software, você foi contratada ou contratado para ser o responsável do desenvolvimento do sistema da Comissão Nacional de Médicos Residentes, que é ligado ao MEC, qual utiliza um acompanhamento do processo de agenciamento da médica, residência médica. E aqui tem um link do site. O que acontece? Alguns alunos estavam me questionando por quê. Quando eu tento acessar o site, aquele link ele dá como falha. Ok, é uma simples solução. É só a gente entrar no Google e fazer isso aqui, ó, o sistema da comissão de médicos residentes. Vou vir aqui no meu navegador, dou uma busca no Google. Eu tenho o segundo, o primeiro link realmente remete para lá. Se a gente tentar entrar, ele vai funcionar. Perceberam? Simples fato, eu posso simplesmente vir aqui, fazer a busca no Google e o primeiro link que eu clico, ele já me loga para cá, que aqui tem as informações. Ou senão, eu posso pegar o segundo link, que é do portal do MEC, que eu vou vir para cá. Ele vai falar sobre a questão do sistema, que como funciona, acessar o sistema e também redireciona para nós para cada mesma forma. Então, o que acontece? Aqui nós temos alguns comunicados, algumas informações mais detalhadas do sistema. E aqui nós temos acesso ao sistema, como ele vai falar de como funciona, a questão de alterar dados, a ideia de certificado digital que precisa de um certificado digital para estar acessando isso, onde comprar um certificado digital. Tem algumas empresas aqui. Deixa eu clicar aqui para ficar mais fácil. Opa, tem até o final. E legislação da NRC que vai para um outro site. Esse sistema, inclusive o professor Reinaldo, ele descreve um pouquinho aqui como que funciona. Que a residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada aos médicos, por leis como que tem que funcionar, que tem que ter a ideia do coordenador do cadastro obrigatoriamente das informações de quem está fazendo residência médica e assim por diante. Nesse momento, eu vou acabar focando com vocês nessa parte aqui, ó, que é o quê? A sua função enquanto engenheiro de software é garantir a proteção e controle de dados no sistema para análise e testes. Para isso, solicitou a elaboração do documento, quer dizer, você vai montar uma planilha, um arquivo, que vai constar o quê? Com base nas normas ISO ESEC 27000-2016. O que acontece? É só você vir aqui, pegar esse código, vir no Google aqui, digitar ele, espaço, PDF, é a primeira norma que está aqui, a primeira busca, ó. Porque como a gente não pode disponibilizar ela, porque ela é paga, né? Então cópia não autorizada, mas a gente não está divulgando. Vocês apenas estão acessando o site de outra pessoa. Então, enfim, essa é a norma que a gente vai estar usando. É uma das. A outra norma que ia pegar com base, aqui ficou como ISO, mas é ISO, tá? A 2002, 2013, mesmo procedimento. Vem aqui no Google, espaço, PDF, tira aqui se essa é a mais que tá. Novamente, primeiro link. Então aqui eu já tenho. Essa é a norma 27002 e essa 27001. Então as duas normas já achei. Então, para iniciar o nosso estudo, estou tendo acesso ao portal, de acesso ao sistema da residência médica, e estou tendo acesso às duas normas já. A gente vai voltar para a atividade. Essas normas trazem como foco a tecnologia da informação, técnicas de segurança e sistema de gestão da informação e requisitos. Então o que acontece? Vamos voltar nas normas agora. Essas são as normas que falam sobre esses sistemas. Vou vir aqui e eu vou ver aqui no sumário, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, página 4 da norma. Vamos voltar aqui, ó. Norma 27001 seria na página 4. Então a gente vai redirecionar lá para a página 4. Ok? Beleza, aqui página 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho a página 4. Quando começa a falar de requisitos gerais. Então, a organização deve estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente
e manter o CSG, que seria o Sistema de Gestão de Informação do Bem Documentado, estabelecer gerenciamento. Então, aqui, o item 4 em si, ele fala sobre métodos e regras de segurança da informação. Ele vai indo, estende um pouquinho, né? Até aqui, implementar e operar. Então, assim, a gente vai ter praticamente o 4.3 inteiro aqui. Aqui, resíduo de documentação, a gente pode manter ainda. Ó, vamos indo, controle de registros, mas aqui a gente tem todo o processo. Então, até aqui, ó, controle de registros. Então, se inicia na página 4, ó, vamos voltar. O estudo se inicia na página 4, aqui, ó, página 4. Sistema de gestão de informação. Então, o que você vai fazer? Você vai ler esse conteúdo que destina-se separado desde a página 4, página 5, página 6, página 7, página 8, praticamente, né? Aí vai acabar aqui na 9, daqui em diante, responsabilidade de direção a gente não vai ler. Vocês vão ler esse processo, esses itens, ok? E vão fazer o quê? Dentro do sistema. Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar uma parte superior. Quando eu estou falando para vocês, aqui no início, ó, vou pegar aqui, ó, analisar e avaliar os riscos. Avaliar os impactos para o negócio da organização que podem resultar em falha de segurança, levantando em consideração as consequências e uma perda de confidencialidade, integridade, disponibilidade de ativos. Então, assim, analisar, avaliar os impactos do negócio da organização que pode resultar em falha de segurança. Dentro aqui, o que fala? Vamos imaginar, se é residência médica, os dados estão sendo tratados. Qual é o impacto que pode acontecer, pensando nessa avaliação do negócio, se tiver uma falha de segurança que envolva confidencialidade, integridade, disponibilidade dos ativos? Qual que é o impacto que vai ter para o negócio? Qual é o problema? Qual que é a falha resultante? Ah, o vazamento de dados através de invasão de um hacker que quebra a confidencialidade. Isso causa o quê? Um problema referente aos dados do médico, as informações das cargas horárias. Então, assim, vocês vão ter que ler esses trechos da norma e ver esse impacto, o que reflete aqui. E muito importante, não é que, vocês perceberam que são ao todo 5 páginas, não é que cada um dos trechos eu vou ter um problema identificado. Então, assim, estimar níveis de risco. Você consegue fazer essa estimativa de níveis de risco? Analisando o texto e analisando aqui? Ah, professor, não consigo avaliar. Ok. A ideia é você ler esses trechos da norma e o que você puder correlacionar com o texto que está sendo apresentado e com as informações desse sistema e poder relacionar é o ideal. Se a gente ler também, no caso agora, na norma 2762, a gente vai descer um pouquinho. E aqui eu tenho para fácil nacional, contexto histórico, vamos indo um pouquinho mais. Aqui começa requisito da segurança. Então, ó, uma outra fonte, legislação vigente, estatutária e regulamentação das cláusulas contratuais da organização, seus parceiros comerciais, contratos, provedor de serviços, além de ser um ambiente sociocultural. Olha, no primeiro momento que a gente lê esse trecho aqui, eu não consigo identificar quais são o relacionamento com aquele sistema. Tudo bem, não vai ter relação. A gente continua lendo. Ah, sistema de controle. Opa, sistema de controle seria um ponto importante para ter naquele sistema. Então, controles podem ser selecionados desta norma ou outros conjuntos de controles. Os novos controles podem ser projetados a atender necessidades específicas conforme o apropriado. Então, o fato de eu ler essa seção de controle aqui e identificar quais são as possíveis informações que eu tenho para aplicar o controle. Da mesma forma que eu tenho considerações sobre o ciclo de vida, normas, o escopo, implementar controles de segurança de informação comumente aceitos. Então, pensando nesse sistema, como que eu posso implementar um controle de segurança da informação? Então, é essa a questão da tratativa com as duas normas. Eu ler o que referente na norma trata com segurança, então aqui, por exemplo, política de segurança da informação, mais explícito, né? Parte de controle, convém um conjunto de políticas de segurança da informação a ser definido, aprovado pela direção. Então, assim, como que nesse sistema que vocês estão prestes a desenvolver, vamos imaginar porque aqui mesmo fala, você vai ser o arquiteto de software que vai desenvolver, vai ser responsável pelo sistema. Então, você vai ter que ler a norma, identificar como que eu posso aplicar um controle efetivo. É através de um login, através de um sistema, como eu faço esse controle. Então, trechos dessas informações vão estar contidas. A ideia é que vocês leiam e possam se basear em ambas as normas, ok? 27.001 e 27.002,
vocês possam se basear nessas normas para fazer a atividade. Então, em si, o que você vai ter que montar? Que aqui pede, para a atividade você deve elaborar um documento de requisito apresentando os fatores relacionados a critérios de segurança. Então você vai ter que fazer o quê? Um texto, um Word comum, ok? Pode ser em PDF também, que tenha no mínimo uma página, no máximo duas. Claro, se for citar alguma coisa no norma de ABNT, acho que vocês, alguns já estão adentrados, praticamente quase todos no TCC sabe da exigência de norma de ABNT e referência, né? E em si, o que você vai ter que fazer? Você vai ler esses trechos da normas, tanto desta norma 27.002, 27.001, vai ler os trechos que refletem sobre a questão da segurança da informação e dentro desses trechos, igual eu falei, eu dei um exemplo de controle. Direção do controle, aprovação, referente ao controle da segurança da informação. Como é que desse sistema aqui efetue o controle da segurança da informação? Por exemplo, dica, já tem um exemplo aqui, que é o quê? Certificado digital. Então, é essas associações que vocês têm que fazer. Não é, eu dei um exemplo do controle, mas tem outras informações, diretriz de implementação, temos também controle de acesso, questão de backup, transferência de informação, proteção contra códigos maliciosos. Como a gente pode tentar minimizar os impactos de problemas com isso? Se acontecer de ter uma invasão no sistema, quais são os métodos, a metodologia a ser adotada? Então, é um processo de leitura, ok? No qual vocês vão ter que entender o que as normas falam. Como eu falei, vocês não precisam ler as 42 páginas. No caso da 27.001, vocês vão ler o capítulo 4. No caso da 27.002, vocês não vão ler as 112 páginas. Seriam ali praticamente as 10 primeiras, que falam ó, análise crítica das políticas de segurança, organização da segurança da informação, organização interna. O objetivo, estabelecer uma estrutura de gerenciamento para iniciar o controle e implementação de segurança da informação. Como que isso eu posso aplicar naquele sistema? Ok? Seria essa análise. Então, praticamente a gente lê as até as 11ª, e já consegue ter uma ideia do que eu posso trabalhar de segurança da informação naquele sistema. Então, a atividade resume em você ler as duas normas, entender como funciona o sistema, aqui tem diversas informações, além do professor Rinaldo já colocar também aqui informações sobre como funciona o sistema. A partir disso, você tentar identificar possíveis situações que vocês têm que tratar de segurança da informação envolvendo tanto a norma 27.001 e a norma 27.002. Ok? Espero ter ajudado a todos. Caso tenha alguma dúvida, ainda não está muito bem a ideia, não está claro, entre em contato comigo que eu vou estar aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Tudo bem? Até lá, um abraço, até mais.